Você sabia que uma estrutura bem feita, um galpão bem feito, um piquete bem feito, um pinteiro bem feito é a primeira barreira contra doenças no seu plantel? Pois é, gostou do tema? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, que logo logo a gente vai te dar 9 dicas e mais um bônus. Fica com a gente até o final, porque além do bônus, que eu vou te dar uma condição especial, que só nesse vídeo e na sequência desses vídeos que você vai ter. Rola a vinheta. Olá, um grande abraço, aqui é o Sandro Ribeiro do Sítio Sancaipe, proprietário do Sítio Sancaipe, autor aí de alguns livros, e hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o e-book Estrutura Necessária para a Criação de Galinhas Caipiras. Antes disso, vai aí na descrição, o primeiro link é nosso mini curso grátis, totalmente grátis, que vai te ensinar, que vai te preparar para passar pela fase inicial sem nenhum problema. Às vezes tem pessoas que dizem, a primeira vez que eu criei não tive problema nenhum, a segunda eu tive poucos problemas, na terceira foi um horror. Muito por causa da estrutura, muito por causa do manejo de alguns procedimentos que você não fez. Então é muito importante que você entenda algumas coisas sobre estrutura, e a primeira dica que eu vou dar para você é sobre bem-estar. Na verdade, quando você vai começar a fazer uma estrutura, você já passou pelo planejamento, você já definiu qual é a finalidade da sua criação, em que sistema de criação você vai utilizar no seu plantel, no seu criatório. Então agora você tem que entender um pouco de bem-estar. O bem-estar envolve tanto o sistema caipira, como o sistema orgânico e como o sistema intensivo também. Às vezes as pessoas pensam, para ter bem-estar tem que ser solta. Não, se você escolhe um sistema intensivo, se você escolhe um sistema que são de frangos confinados, tanto para abate quanto para postura, você também tem que ter bem-estar, você também tem que entender sobre o bem-estar animal, certo? Então o bem-estar animal é a primeira dica que você precisa se aprofundar. A gente fala um pouco sobre permacultura, a gente fala um pouco sobre agro-silvopastoril. Então é bem interessante você se programar nesse sentido para poder estar preparado para o que vem por aí. A segunda dica que a gente quer que você tenha atenção é sobre o terreno. Você precisa escolher bem o terreno, existem algumas características. De preferência um terreno plano, de preferência um terreno que não tenha sido de aterro, sendo que o aterro foi aterrado um lago, ou foi aterrado um charco, ou foi aterrado uma área que realmente empoça sempre. É melhor um terreno plano, mas se for para ser de aterrado, que tenha sido aterrado de um buraco, alguma coisa assim. E não algo que depois traga uma umidade. Você tem que tomar cuidado para não ser beira de encosta, porque beira de encosta quando chove, traz água para dentro do galpão ou do pinteiro. Também tem deslizamento de terra às vezes tem deslizamento de alguma pedra, e tudo isso pode ter algum problema. Você precisa tomar cuidado com isso, com o terreno, o local onde você vai construir e a proximidade do terreno de pista, proximidade do terreno de outras casas, proximidade do terreno em relação à cidade. Em alguns casos, se você vai construir um aviário grande, 10 mil, 5 mil, 20, 30 mil aves, você precisa de uma distância em relação à cidade. Então toma cuidado com isso, presta atenção para não errar. A terceira dica é sobre o pinteiro. Pinteiro você precisa decidir se você vai fazer ou se você não vai fazer. Existem alguns casos que o pinteiro não precisa ser utilizado. Na verdade, não deve ser utilizado quando você vai criar muitas aves. Você cria já direto dentro do galpão com círculo de proteção. Mas se o caso for fazer pinteiro, principalmente se você tem ornamental, plantéis menores de abate de postura, plantel de aves puras para melhoramento genético, isso é muito importante que você faça seu pinteiro com todas as normas, todas as diretrizes para que tudo dê certo. Por isso que a gente reforça, mini curso grátis, link na descrição, se cadastre, você vai receber o acesso lá no seu e-mail. Você vai receber 2 e-mails, um de confirmação da lista e o outro com a senha de acesso, com a liberação de acesso para você ir para a página de apresentação do nosso curso. Então faz esse mini curso, é grátis.
é dividido em módulos. Você vai assistir módulo 1, depois passar para o módulo 2, 3. Você só assiste o módulo 3, 4 se você assistir um. Tem que ir na sequência. E assim que vai liberando os módulos, você vai sendo avisado. Não perde essa dica, é de graça. Para você vai ser uma mão na roda. A quarta dica é sobre o galpão. A gente já passou pelo terreno. Então, quando você imagina o terreno, quando você adquire o terreno, você já pensa onde é que você vai construir o galpão. Interessante, tem muita gente que fala leste-oeste, leste-oeste. Leste-oeste funciona sim, mas o mais importante na sua região é você saber aonde é o nascente, aonde é o poente. Eu não sei de onde é que você está falando. Às vezes tem pessoas que estão nos Estados Unidos, às vezes tem pessoas que estão na África, às vezes tem pessoas que estão na Europa. Então, às vezes o leste-oeste não combina tão bem quanto quando você vai construir o galpão. Então é muito importante, até mesmo para tem que comprar uma bússola, alguma coisa assim, para saber onde é leste e oeste. Se tem uma dificuldade, nascente e poente. Nascente e poente. O sol precisa passar por cima do seu galpão no comprimento. Porque se passar para o lado, o sol vai ficar dentro. Se passar por cima assim, também você vai ter o sol dentro em 2 momentos do dia. Então, esse é o princípio básico de você começar a construir o galpão. Mas tem muita coisa para você se atentar. Sobre o piso, a altura das laterais, a altura das pontas, telhado, o tipo de telhado, que telhado você usa, qual altura, beiral. O beiral é importantíssimo. Tem pessoas que erram no beiral. O beiral é a extensão do telhado, aquela extensão que impede que quando chove cair para dentro. É muito interessante você fazer um beiral longo e, se possível, botar uma calha que você pode até armazenar água. A quinta dica é sobre depósito. Você precisa de um depósito, nem que seja pequeno, nem que seja um quartinho de casa inicialmente, se sua criação é menor. Mas se você tem uma criação grande, você já quer começar com a criação grande, você precisa pensar no depósito, principalmente para ração. Esse depósito precisa ser arejado, ventilado, mas sempre fechado, para evitar as visitas indesejáveis de predadores, de outros animais, tipo animais silvestres, que podem ir consumir sua ração, inclusive contaminá-la, e de outras galinhas que às vezes fogem às vezes você tem galinha ao redor da casa, que você deixa algumas, como eu deixo aqui. Às vezes a galinha pula de lá para cá, acaba tendo acesso à ração, consome a ração, então você vai estar perdendo dinheiro ela consumindo ração, que vai consumir provavelmente mais do que ela precisa, e também pode contaminar a sua ração, porque ela pode ter alguma doença que ainda não se manifestou, mas contaminando a ração vai acabar proliferando para todas elas. Mas não só para a ração, para as ferramentas, para os equipamentos sobressalentes, para alguma coisa que você vai construir. Então é importantíssimo você ter seus depósitos. A sexta dica vale só para quem vai abater as suas aves, é sobre o abatedouro. A gente faz uma abordagem geral do que você precisa ter, qual é a área, quais são as certificações, quais são alguns dos equipamentos que você precisa ter, mas principalmente o conceito básico de você precisar ter ou não um abatedouro e qual é a estrutura mínima que você precisa ter para montar o seu abatedouro. A sétima dica, a gente fala sobre piquete. O piquete, o que é o piquete e quais são as formas de você fazer o piquete. Piquete individualizado, piquete coletivo, piquete separado por fase. Então existe algumas possibilidades, inclusive no piquete rotativo, a gente informa mais de uma forma de você tentar fazer seu piquete rotativo aí. A gente fala sobre área, assim como a gente fala lá no galpão, 5 aves por metro quadrado, e no caso do piquete de 1 a 2 aves por metro quadrado. Isso é o básico, isso é o geral, normalmente se utiliza isso, mas dependendo de qual seja a sua criação, qual seja o animal, qual seja a raça, isso pode ser multiplicado ou pode ser variado, tanto para mais quanto para menos. Então, dá uma olhada direito, consome bem o conteúdo para poder você entender tudo isso. Importantíssimo você começar certo, porque depois, para mudar tamanho de piquete, fica mais complicado. A oitava dica é sobre equipamentos. Esse eu me orgulho muito, eu acho que das publicações que tem, eu acho que é o que fala mais de equipamentos. A gente fala de círculo de proteção, bebedouro, comedouro, fonte de calor, ventilador, iluminação, tela, lona, ninho,
a gente fala de muita coisa, certo? E ainda algumas delas a gente vai destrinchando ainda mais, como a fonte de calor, a gente fala de diversas fontes de calor diferentes, a gás, a energia, infravermelho, direto no solo, automatizado. Então a gente fala muito sobre equipamentos para você poder escolher certo. Então você que vai começar bem pequenininho numa criação mais modesta, começando com poucos animais, ou você que já vai começar com 1.000, 2.000, 10.000, você vai estar preparado de todos os tipos, inclusive com nossa opinião sobre os tipos de bebedouros e os tipos de comedouros. A nona dica, a gente fala sobre máquinas e ferramentas. Às vezes o criador compra o primeiro lote do pintinho, não tem nenhuma enxada, não tem nenhum trado para poder movimentar a cama de frango. Então é bem importante também, a gente vai falar sobre algumas máquinas mais pesadas, como o revirador, né, o trator revirador de cama, como o misturador, que nem todo criador vai precisar, né, nem de um nem de outro, principalmente o trator de virar de cama. Mas a gente deu um pedacinho, a gente fala um pouquinho também sobre chocadeira, mas as ferramentas, a gente fala sobre todas as ferramentas que você precisa, e dependendo do nível da sua criação, algumas você precisa mais, outras você precisa menos. Enxada, pá, carrinho de mão, trado, ancinho, a gente fala sobre facão, a gente fala sobre tudo e qual a utilidade de cada um dentro do seu plantel. Como eu prometi, tem a dica 10, que é um bônus, mas logo depois da dica 10 eu vou lhe dar uma condição especial. O bônus que a gente tem no nosso e-book é uma área de anexos, onde todo o material em PDF que a gente pesquisou para fazer esse livro, para fazer esse e-book, aos poucos, mês a mês, a gente vai estar colocando nessa área de anexo, que você vai poder usar também para consultar, tirar dúvidas e crescer ainda mais seu conhecimento específico em determinada coisa. Então, por exemplo, você quer aumentar seu conhecimento sobre chocadeira, todos os conteúdos que a gente achou para falar sobre chocadeira, você vai estar lá e aí você pode se aprofundar mais no entendimento de chocadeira. Continuando com o bônus, a gente tem área de dúvidas e área de críticas específico, único e exclusivo para quem adquiriu o e-book, que você pode ir lá tirar dúvida especificamente sobre qualquer um dos conteúdos que vai ter no e-book. E também pode chegar, fazer sua crítica, fazer sua sugestão, porque no próximo, na próxima edição, essa é a edição 1, então quando tiver uma edição 2, a gente vai fazer as melhorias que você sugeriu, assimilar bem as críticas que você utilizou, críticas e elogios, claro, e a gente vai colocar na segunda edição, e toda vez que tiver uma edição nova, você que já adquiriu o e-book vai ter ela totalmente grátis. Então deixa eu te explicar, a gente está em lançamento, a gente vai começar o lançamento hoje, então é hoje o primeiro dia, e a gente vai para mais 6 dias aí para frente, então são 7 dias de lançamento. Nesse lançamento, a gente vai tá te dando uma condição especial para você adquirir o nosso e-book sobre estrutura. Eu já coloquei a figura dele aí, vou colocar aqui de novo do meu lado. Então nós vamos estar dando um desconto de quase 30%, 27% nele, para você adquirir nessa condição especial durante esses 7 dias. Então durante esses 7 dias você vai ter a condição de adquirir esse e-book por um preço mais acessível do que vai ser o R$17,90. Então a gente vai te dar um 27% de desconto, você vai adquirir ele por R$12,90 durante esses 7 dias. Depois desses 7 dias ele vai aumentar e você não vai conseguir mais esse preço, a não ser em períodos de promoção, Black Friday, etc. Beleza? Então durante esses 7 dias a gente vai se aprofundar mais em cada dica dessa aí. Cada vídeo a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para poder você entender melhor. E qualquer coisa aí tem um link na descrição que vai direto para a página de vendas para você entender mais. Lá tem outras explicações, tem outro vídeo para você entender. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!